Oi! De vez em quando a gente lê alguns livros pensando, tipo, por que esse livro não faz mais sucesso, sabe? Por que esse livro não tá bombando e todo mundo tá lendo ele? Como ele não é mais conhecido? Como ele não foi publicado por uma editora gigante? E um dos livros que aconteceu isso que eu achei muito bacana foi O Sorriso da Hiena, né? Que acabou entrando aí pra Verus. E fiz uma leitura recente que eu fiquei pensando isso também, sabe? Eu fiquei desejando ver todo mundo ler ele. Eu queria recomendar então pra vocês aqui hoje. Queria começar a fazer meu trabalho de formiguinha pra apresentar o Conexão Hirsch. Eu acho que é assim que fala, Hirsch, que é um nome meio alemão. Esse livro é do Carlos Romero Carneiro, né? É um livro nacional. E foi um livro bem diferente, assim, no quesito da premissa dele, sabe? Ele vai falar sobre um rapaz chamado Gabriel. E esse Gabriel, ele é jornalista e ele tem costume de escrever, então, no jornal dele sobre passado das pessoas que moraram ali na cidade dele, ou coisas, fatos e eventos que aconteceram no passado também. E, na verdade, ele acaba usando isso como desculpa pra visitar o cemitério ali, né? Pra ele tentar desvendar um pouquinho mais sobre a história daquela pessoa que ele tá visitando e trazer tudo isso pro jornal. Mas isso é só uma desculpa, porque o Gabriel, ele é muito interessado numa sensação que, deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês entenderem. Sabe aquele sentimento que você, uma coisa meio estranha assim que você tem quando você visita alguma rua antiga ou quando vai numa casa, um prédio abandonado, um negócio esquisito, um mal-estar ou até uma sensação, um peso assim no ar, sabe? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu às vezes tenho essa sensação, já tive muito mais quando eu era menor, mas é uma coisa real assim pra mim, sabe? E isso é basicamente o tema abordado nesse livro. O Gabriel, ele é viciado nesse sentimento, né, de tentar desvendar o que é essa energia, esse mistério por trás dessas coisas do passado e por trás de coisas mortas e coisas velhas. Aqui no livro isso, eu não sei se isso também no mundo real nosso tem esse termo, mas aqui é chamado de fluidos confinados, então são fluidos, energias que foram confinados dentro de objetos ou dentro de lugares, dentro de pessoas, enfim. Aí ele tá visitando o cemitério ali com frequência até que um dia ele encontra um velho chamado Amarante e ele chega e fala, olha, eu sei o que você tá fazendo, eu sei que você não tá aqui só pra pesquisar coisas pro jornal, eu sei que você quer ter essas experiências com os fluidos confinados e eu posso te ajudar com isso, eu posso te mostrar que existe coisas muito além disso. E eles começam a conversar e tal, e o Gabriel descobre que isso na verdade acaba sendo meio que um poder assim, de conseguir acessar esses fluidos confinados. Ele começa a ter experiências logo ali quando ele já encontra o Amarante, ele tem a primeira experiência dele, que é mais ou menos tipo, ele vê as coisas que aconteceram no passado naquele lugar ou com aquela pessoa. Se ele chega num ambiente assim que no passado aconteceu uma grande festa ali, ele consegue ver vividamente aquela festa acontecendo, ele consegue sentir os cheiros, mas como se fosse meio que fantasmas, assim, ele tá vendo fantasmas de coisas que aconteceram no passado. Quando ele tá no cemitério também, se ele vê algum túmulo, ele toca algum objeto ali do túmulo, ele consegue ter uma visão daquela pessoa, como ela era quando ela era viva, e alguma coisa que aconteceu com ela também, algum fato. Essas experiências, quando ele vai conversando com a Amarante, quando ele vai meio que treinando esse poder, começa a acontecer com muita frequência, e ele basicamente, tipo, tá andando na rua e não consegue não ver fantasmas pra todos os lados, e ele vê charretes que não existem, ele vê o córrego que hoje em dia não tá mais lá, e ele vê pessoas que hoje já morreram, mas que no passado, naquele exato momento, estavam passando por ali, até que ele descobre um túmulo de um garoto, que o sobrenome dele é Hirsch, mas é um garoto judeu-alemão, e vai acontecer coisas muito esquisitas ali, especificamente com esse garoto, porque ele acessa essas cenas do passado, mas o garoto consegue ver ele, é como se ele conseguisse interagir com o passado e alterar aquilo. Isso vai dar start aí pra nossa história, pro nosso mistério. Eu não tinha noção nenhuma desse livro assim quando eu comecei a ler, eu tinha lido a sinopse algum tempinho atrás, meio por cima, mas eu fui realmente ler ele sem saber nada e eu fiquei muito surpreso com essa temática, eu fiquei muito surpreso com tudo isso que eu acabei de explicar pra vocês. A escrita é muito profissional do Carlos, eu fiquei assim chocado, porque é muito boa mesmo, é muito fluida. E o bacana aqui é que o autor, ele consegue muito essa questão de trabalhar o presente, mas também no meio ele colocar uns flashbacks, e essa transição de presente pro flashback é uma coisa muito imperceptível, é uma coisa muito bem feita. Nem todos os autores dominam essa técnica. Eu acho que o Carlos, ele trabalha muito bem. Eu tava começando o livro assim no escuro e no segundo capítulo eu já tava, meu Deus, o que tá acontecendo? Ah, porque ele já tem a primeira experiência dele, né? Ele vê uma milagreira lá num túmulo, ele tem essa visão da mulher e você fala, caraca, esse negócio vai ser muito massa. E eu já fiquei, tipo, expectativas mil, sabe? Esperando que ele fosse maravilhoso. Por favor, não me desaponte. A história se passa em Capituva, eu não sei se essa cidade é real, se é inventada, mas ele menciona depois Rio de Janeiro, ele menciona outros lugares que são do Brasil mesmo. Eu acho que é uma cidade inventada, eu procurei no Google, não encontrei nada. Mas é uma coisa tipo uma cidadezinha pequena, sabe? Que ela tem uma igreja gigante ali no centro. A igreja basicamente é construída a cidade toda ao redor dela, então as casas são ao redor da igreja. Vocês sabem que eu gosto de vilarejozinho, de cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhece, onde tem, sei lá, 5 mil habitantes. E o que é maravilhoso é que você vai lendo e vai tendo um clima bizarro junto com isso. Eu adoro a atmosfera que esse livro traz, sabe? Eu gostei muito dessa questão
dos fluidos. Eu achei uma coisa muito interessante, assim, eu achei uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar que poderia ser abordado de forma fictícia, sabe? Numa história, assim. O protagonista, ele combina muito com a história, porque ele é meio recluso, ele realmente vive com a cabeça mais no passado do que no presente, então ele é fechado, ele é quieto. E enquanto a gente tá no tema, eu acho que vale dizer que eu acredito muito nessa coisa de energias em objetos, em lugares. É uma coisa muito doida, assim, de se pensar, né? E eu realmente tenho essa crença de que até, tipo, energias podem passar de pessoa pra pessoa, ou de pessoa pra objetos, enfim. É uma coisa que eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo pra não virar um vídeo meio esotérico, assim. Mas comenta aqui embaixo, diz pra mim se vocês também acreditam nessas coisas, ou já até tiveram experiências. O livro me surpreendeu no aspecto de ter bastante subtramas, assim, bastante coisinhas paralelas à nossa história principal. Trouxe mais profundidade, deixou a história muito mais rica, sabe? Eu gostei bastante por causa disso. Até a gente acompanha um pouquinho a história do pai, do Gabriel. É um livro maravilhoso, eu fiquei bastante intrigado. Se vocês não se convenceram até agora, acho que não convence mais. Em relação às coisas que eu não gostei tanto do livro, foram algumas, assim, poucas, mas eu achei que a ascensão dos poderes ali do Gabriel foi muito rápida. Acho que de repente ele não sabia nada e no outro capítulo ele já tava tendo 1000 experiências, então acho que foi meio repentino. Também os personagens secundários não tem tanta importância, não tem tanta visibilidade na história. Eu acho que eu não tive tempo suficiente pra me apegar a nenhum deles. Eles também, sabe, não tem um papel muito marcante. Eu acho que essas duas questões entram no quesito de que o livro poderia ser um pouquinho maior e poderia abordar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais em todos os aspectos e levar um pouquinho mais de tempo pra gente chegar a uma conclusão. Eu acho que ia ser uma coisa ainda mais satisfatória, sabe? Chegou no final aqui do livro, eu precisei pensar, assim, e reler algumas partes pra conseguir compreender, entrar na minha cabeça o que realmente tinha acontecido. Porque quando a gente mexe com essa questão de viagem no tempo, passado, presente, enfim, memória, essas coisas, sempre dá um bugzinho na nossa cabeça, né? E é uma conclusão muito inteligente, assim, eu acho que ele soube sair de forma que ficou bom pra todo mundo e ficou uma coisa muito bem feita. E é muito massa, assim, algumas coisas ficam subtendidas, mas isso que é bacana, sabe? Você pensar, será que é isso? Será que ficar confabulando dá aquela sensação de ai, que raiva, de que não tá isso explícito certinho ali pra gente, mas dá essa satisfação gostosa de você ficar imaginando coisas, sabe? Eu acho que um livro bom é um livro que faz isso com você depois que termina de ler, você fica imaginando o após, sabe? Nem tudo precisa estar escrito, nem tudo precisa estar explícito ali, até quando, tipo, eu tava lendo Mara Dyer, por exemplo, eu lembro disso até hoje, no terceiro livro, ficou muita coisa ali no ar, sabe? A continuação dos personagens ficou por sua conta, e muita gente criticava isso e não gostava, e falava, ah, cheio de furo, cheio de buraco, porque não fala o que aconteceu com a personagem, mas, gente, a história é feita pra ser vivenciada depois, e pra ser lembrada, e pra fazer você pensar. E livros que fazem isso merecem muita atenção. Por isso que eu digo, e trago esse livro aqui no canal pra que vocês leiam também. Se você se interessou por esse livro e quer receber outras recomendações, quer acompanhar o que eu tô lendo, o que eu tô achando, antes de eu trazer aqui pro canal, e também bater um papo comigo, não deixa de me seguir nas redes sociais, estão todos os endereços aqui pra você, então, de Facebook, Twitter, Instagram. Sempre tô lá conversando com o pessoal, sempre tô postando coisa nova no Twitter, postando stories. Se você chegou agora no canal, gostou desse conteúdo e quer receber outros vídeos do Geek Freak, aproveita, se inscreve, clica no botão se inscrever e seja muito bem-vindo. Muito obrigado também por fazer parte dessa família Geek Freak e espero que vocês gostem dos próximos vídeos que virão no futuro, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, mas com certeza a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!